vamos dar continuidade às nossas aulas de história, fazendo nossos estudos domiciliares. Dando continuidade ao capítulo 6, nós vamos falar aí sobre o islamismo. O islamismo, vamos focar no profeta Maomé. O islamismo é a religião monoteísta surgida na Península Arábica no começo do século VII, fundada pelo profeta Maomé. Nós falamos nas aulas anteriores, politeísmo, agora vamos focar no monoteísmo, que é a crença em um só Deus. Então, essa diferença, já diferenciando aí essa religião do Islã. Já a Península Arábica, a localização, a gente sabe que é quente, né? E também a Península Arábica era habitada por povos semitas, por vários povos. Viviam também ali em torno dos oásis, povos também sedentários. Esses povos, gente, eles promoviam feira com regularidade. O Islã significa submissão a Allah. Aqui eu coloquei Deus porque justamente faz referência ao seu Deus, né? Que tem o nome Allah. Os seguidores do islamismo são chamados de muçulmanos. Vamos dar continuidade destacando a origem, o início aí, como começou. É importante a gente saber os antecedentes, né? Como eu já falei, esses povos, né, eram vários povos e antes, gente, do profeta Maomé, a história dele, né, a mensagem que ele recebe para propagar a mensagem de que existia só um Deus. Antes, gente, esses povos eles eram politeístas. Até mesmo a família de Maomé, que era da tribo Quarixita, eles eram politeístas, né? A partir do momento que o anjo anuncia essa mensagem é que vai mudar o conceito de religião, o conceito de seguimento a um só Deus. Em 570, nasce em Meca o profeta Maomé. Ele nasceu numa família humilde da tribo Quarixita, né? Os membros dessas tribos eram mercadores e faziam negócios. Eles tinham essa ligação com a Caaba. A Caaba nós iremos falar mais à frente, que é justamente um santuário, que é conhecido como Pedra Negra. E aí eles iam aí fazer essas viagens, que é a cidade de Meca. E em 595, Maomé se casa com Khadija, isso aos 25 anos. Khadija era uma viúva e ela era muito rica, e a partir do momento que ela se casou com Maomé, ela investe aí nos negócios, dá continuidade aos negócios de Maomé. Só a partir de 611, né, o profeta começa a receber a revelação do Corão. Essa revelação seria justamente um livro, né, que é a Bíblia, né, para essa religião. Em suas viagens, ele teve contato aí, nessas viagens, ele teve contato com duas das mais importantes religiões, né, essa religião monoteísta, essa crença em um só Deus, que é o judaísmo e o cristianismo. E aqui nós temos essa imagem que é justamente a revelação, o momento que tudo mudou, né? Maomé, ele recebe essa mensagem aí do anjo Gabriel, né? Nesse dia ele avistou um anjo Gabriel, que esse anjo convocou aí Maomé a tornar-se um mensageiro de Deus, né? Isso sim, gente,
A partir daí ele passou a anunciar as profecias, afirmando que existia somente um Deus. Isso é muito importante. Foi nesse momento em que Maomé, ao sair professando a palavra, ele atraiu inúmeros crescentes de seguidores, né, que ficaram conhecidos como muçulmanos. Em 622, Maomé e seus seguidores migram para Medina. É importante a gente saber que Maomé, ele mora em Meca, né? E aí eles fazem essa migração. Por que que eles fazem essa migração? Porque, na verdade, houve perseguições, né? Não foi fácil ele propagar essa mensagem, né? Os próprios comerciantes da tribo coarixita, gente, se negavam a ver o Maomé como um mensageiro de Deus, né? Então ele foi muito perseguido, junto com os seus seguidores. Esse foi o motivo de Maomé e seus seguidores migrarem para a Medina, né? Ele decidiu então sair de Meca e fixar, né, em Medina. Essa fuga, gente, essa fuga de Meca para Medina foi o início do calendário islâmico, né? E aí denominado Hégira, né? Seus seguidores, né, foram aí junto com Maomé, por isso dar-se aí a denominação, o nome Hégira. Isso aconteceu em 622. Já em 630, a gente sabe, gente, que Maomé continua aí, né, pregando. Maomé encontrou grande resistência, enfrentando perseguição, mas ele continuou pregando. Então, Maomé e seus seguidores, eles retornam a Meca e quando eles chegam, né, lá em Meca, os discípulos do profeta conquistam Meca e Maomé retorna à sua terra. Ao retornar à sua terra, já fortalecido, com vários seguidores, lá eles destroem as estátuas e os deuses e justamente conquista mais ainda adeptos, né, a seu favor. É tanto que a crença religiosa, atualmente hoje, é a segunda maior do mundo e possui bilhões de fiéis, né? Já aqui, continuando em 632, Maomé morre, né? Maomé, a gente sabe que na história, Maomé não deixou nada escrito. Os muçulmanos, gente, ele tem o Alcorão, né? Que é a vontade de Deus revelada a Maomé por um anjo. Então, eles, mesmo Maomé não deixando escrito, mas eles seguem aí o Alcorão, que é justamente a mensagem, né, que Maomé recebeu do anjo Gabriel. Em 632, gente, repetindo aí, logo após a morte de Maomé, é importante a gente saber que mesmo depois da morte de Maomé, surgiu aí dois grupos, né, ou seitas, dois grupos que vêm a ter conflitos, né, em relação à sucessão de Maomé. Quem deveria suceder Maomé? Essa era a pergunta, né? Então, por isso que surgiu dois grupos que iremos falar. Terminando aqui, a partir tem continuidade o processo de expansão do Islã. O que quer dizer isso? Significa que quando Maomé, né, ainda vivo, ele se fortaleceu e conquistou, ele se expandiu, né? Logo após a sua morte, depois da sua morte, os sucessores ainda deram continuidade a essa expansão territorial, ok?
na figura dos califas. Aqui houve aí os 4 primeiros califas, né, os sucessores de Maomé, e aí eles ainda continuaram ganhando, conquistando territórios. A hégira é justamente o que foi falado. Aqui nós temos o mapa, a Meca, né? Meca, e aqui Medina. Como falei, esse regresso de Meca para Medina é vitorioso, né? Esse regresso vitorioso de Maomé a Meca marcou o nascimento do Islã. Aqui, como eu falei, até a morte de Mohammed, gente, eu estou me referindo a Maomé, né? Na verdade, a tradução, né, em português é Maomé. Nós estamos vendo a expansão, no livro de vocês está bem claro também. Aqui nós temos Meca e aqui o centro, Caaba, que é o santuário, lugar sagrado. E aqui nós temos essas setas vermelhas. Essas setas significam a expansão no momento em que Maomé, até a morte de Maomé, mas depois da morte nós temos os califados, também dando continuidade a essa expansão. Se vocês forem analisar aqui no mapa, e essas setas significam essa grande expansão aí, né, do islamismo. Continuando, o islamismo é a religião monoteísta, acredita em só um Deus, né? O livro sagrado do islamismo é chamado de Alcorão ou Corão. Outro ponto importante são os pilares do islamismo. Eles têm 5 pilares, gente. Na verdade, são as regras, conduta que eles seguem fielmente, né? O primeiro, se nós formos grifar aqui, é o credo, recitação do credo, oração, jejum, caridade e a peregrinação. A recitação do credo, o que acontecia? Não existe nenhum Deus além de Alá. E Mohammed, que é justamente Maomé, é seu profeta. Isso é o credo que eles recitavam. O segundo, orar 5 vezes ao dia na direção de Meca. Então, eles tinham isso muito sério, né? Ainda tem até os dias de hoje. Terceiro, realizar o jejum durante um mês sagrado, o Ramadã, né? Isso era algo sagrado nesse mês que acontecia esse jejum, né? De manhã até o pôr do sol, era rígido, nesse jejum eles não podiam comer determinada carne e também eles renunciavam a outras coisas, bebida, até de certo modo, relações sexuais também, eles evitavam, era algo muito sério. Ainda é até hoje muito séria essa relação do jejum, para se fortalecer espiritualmente. Realizar a caridade aos pobres por meio da doação, né, de seus lucros pessoais, né, o zakat. O quinto, desde que tenha condições para isso, realizar a peregrinação para a Meca uma vez na vida. Então isso acontecia, essa peregrinação tem que acontecer, né? Eles têm que ir fazer essa peregrinação pelo menos uma vez na vida. Então esses 5 pilares é muito determinante para essa religião. Aqui nós temos a Caaba, que fica localizado aí em Meca, né? As pessoas, os adeptos dessa religião, eles levam, né, essa oração, essa adoração muito séria.
E aí a gente vê milhões de pessoas, né, que estão nesse lugar sagrado para eles. Como eu falei, vamos partir do conflito, grupos do islamismo, a partir da morte de Maomé. Houve aí um embate quem seria o sucessor de Maomé. E é interessante que nós temos que saber a diferença entre esses dois grupos e o porquê que houve esse conflito, gente. Qual foi a causa, qual o motivo desse conflito entre esses grupos? É bem fácil, gente. Sunitas e xiitas. É interessante, vou ler para vocês, os sunitas ajudaram a escolher Abu como sucessor de Mohammed, que é justamente Maomé, que era um amigo do profeta do islamismo. Já os xiitas, eles defendiam que o sucessor deveria ser um parente direto de Mohammed, de Maomé, que no caso era Ali, primo do profeta. Para diferenciar esses dois grupos, essas seitas, nós vamos diferenciar aqui os xiitas, gente. Eles queriam, era obrigado que a sucessão de Maomé fosse sanguínea, fosse de parentesco. Então era muito sério, eles levavam muito a sério, eles não queriam que fosse uma pessoa qualquer, então eles queriam que tivesse, né, fosse parente mesmo, parentesco, tivesse a relação sanguínea, né, em relação à família. Já os sunitas, eles não se apegavam muito sobre isso. Para eles, se tivesse uma sucessão, uma pessoa que representasse Maomé e desse continuidade a mesma continuidade que ele estava fazendo, né? Pronto, estava tudo normal, não tinha nenhuma confusão. O importante era que fosse uma representação e desse continuidade ao que Maomé estava ali ensinando, ok? Essa é a diferença. Enquanto um queria que fosse sanguíneo, um parente, outros não, que é justamente os sunitas. É tanto que a sucessão era um amigo do profeta, né? Aqui nós temos uma informação atual sobre esses grupos, sunitas e xiitas. Atualmente, os sunitas correspondem por cerca de 90%. Em outros livros, em outras informações, nós sabemos que essa porcentagem ela vai a mais, né? Tem 87%, coloquei 90% dos muçulmanos são conhecidos por possuir uma interpretação mais flexível do Alcorão e de outros textos sagrados. Os xiitas, por sua vez, correspondem cerca de 10% dos muçulmanos e defendem uma interpretação literal dos textos sagrados e uma aplicação mais rígida da Sharia, que é justamente a lei islâmica. Aqui nós temos só mesmo um símbolo para a gente ter uma informação, né, que a lua crescente representa soberania e dignidade, né, com a estrela, né, referência ao calendário lunar que rege a religião islâmica, a estrela que indica aí os 5 pilares da religião: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. Agora vamos para nosso roteiro de estudo. O que nós iremos fazer? O que vocês irão fazer em casa como roteiro de estudo? Vocês irão fazer uma atividade de pesquisa, os principais elementos que caracterizaram o mundo muçulmano. Aqui nós temos a temática, nós temos cultura islâmica, a política e guerra. Quando eu falo política e guerra, gente, porque a gente sabe que houve uma expansão aí territorial, como vimos no mapa, e para isso acontecer houve guerras, né?
Nós temos o Alcorão, deveres básicos dos muçulmanos, que é os 5 pilares do Islã, que foi falado no slide. Nós temos os ramos do Islã, justiça e religião, ciência e islâmica. O que vocês irão fazer? Vocês irão escolher duas temáticas somente. Por exemplo, eu vou escolher cultura islâmica e o Alcorão. Então, eu vou ter que discorrer desses 2 tópicos. Eu vou falar da cultura islâmica, discorrer a cultura islâmica e vou falar do Alcorão também. Então, você vai fazer isso, vocês irão fazer isso. É importante fazerem essas anotações, a data da aula, tudo certinho no caderno, para ficar como registro. Terminou de discorrer sobre uma dessas 2 temáticas, você escolhe 2 temáticas, você vai passar para os próximos. Quais são os próximos, gente? São as questões. Essas questões vocês vão escrever somente as respostas, opções A, B, C ou D ou E. Não precisa copiar todas as questões, vocês só irão colocar num caderno como registro as opções, ok? Vamos lá. Vamos testar. Nós temos aí essa questão. Vocês irão ler, fazer a leitura, voltem para o slide se tiver alguma dúvida, tá? As respostas estão no próprio slide, no vídeo. Se vocês quiserem, pode voltar. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Façam o registro somente das opções dessas questões, ok? Qualquer dúvida, eu estou aí no plantão e bons estudos para todos.